Olá, bom dia a todos! Mais um dia estamos aqui no Instituto Happiness Coaching para nossa live sobre livro aberto. É um tipo de um clube do livro, onde a gente vai estar aqui falando sobre esse livro maravilhoso. Hoje é o nosso terceiro episódio, mas é o segundo capítulo do livro. E é muito bom ter vocês aqui. Vamos aguardar a Ana chegar. Já tem algumas pessoas chegando. Eu acho que a Ana já está por aqui. Vamos ver. Eu não gosto muito, pessoal, de falar bom dia, boa tarde, boa noite, porque essa live Bom ela fica aqui para qualquer dia! horário. Bom dia! Ela fica aqui para vocês poderem assistir e também vai lá para o meu canal vizinho, né, para o YouTube. Então eu gosto de ser meio atemporal, eu gosto de não ficar falando bom dia, boa tarde, boa noite, mas não Olá! resisto, né? Ah lá, a Neide está lá de Portugal. E ela falou boa tarde pra gente. Boa tarde, Neide. Muito bom ter você aqui. E hoje a gente vai pro segundo capítulo, não é isso? Hoje nós vamos para o segundo capítulo. Deixa eu compartilhar com o pessoal, chamar o pessoal para vir aqui com a gente. Eu vou jogar a bola para você. Fala pra gente um pouquinho do livro, desse livro maravilhoso da Brené. Ai, ai, nós estamos aqui falando sobre esse livrinho maravilhoso, A Coragem de Ser Imperfeito. A gente traz aqui a importância de lidar com a vulnerabilidade de uma forma honesta numa sociedade que coloca a gente para viver de máscaras, que cobra a perfeição, que coloca a gente numa posição de se sentir inferior por termos questões humanas. Então, ele vem desmistificar todas essas questões que a gente entende como individuais, quando na verdade são questões humanas, são questões de todas as pessoas, de todos os grupos, e principalmente para falar sobre a forma como a gente é criado, de uma forma a não enxergar isso como potencial, e sim como uma coisa a ser escondida, quando na verdade aquilo que é nosso, aquilo que é próprio, é uma força motora para a gente se tornar muito melhor, para a gente crescer, para a gente expandir, para a gente fazer coisas maravilhosas que só a gente pode fazer, né? E só através da nossa vulnerabilidade que a gente realmente consegue ultrapassar isso e viver de uma forma ousada, como a Marcela adora, né? Adoro, Eu adoro. amo, eu particularmente amo esse livro, ele foi muito importante na minha carreira, na minha vida, obviamente, e a gente está aqui lendo ele novamente, trazendo percepções diferentes, porque cada momento que a gente lê, cada momento que a gente passa por esse lugar é um momento diferente, e é um momento de mais aprofundamento, é um momento que a gente tem mais experiência, mais percepção, mais coisa, então sempre traz coisa boa, sempre traz mais, isso é muito bacana. E na semana passada a gente conversou sobre a questão do narcisismo, né? E hoje a gente vai entrar na cultura de escassez. Coisa ali. Na verdade, a gente já entrou, né, na cultura de escassez. E hoje a gente vai entrar nos mitos da vulnerabilidade. A felicidade é uma escolha ousada, exatamente, Isso Neide. mesmo. Essa é a nossa frase, essa é a nossa. É como se fosse a nossa bandeira, né? A felicidade é uma escolha ousada. Por quê? Porque não é fácil, gente. Não é fácil você ser feliz. Não é fácil você escolher aceitar. Não é fácil você escolher perdoar. Não é Não. fácil você escolher é, mudar, de repente, repertórios e referências que você teve a vida inteira. Uhum. Então, ai, obrigada, Neide, você é uma linda. Não é fácil quando a gente pensa o seguinte, eu, por exemplo, eu tenho 44 anos, então eu vivi 44 anos numa história, e de Exatamente. repente, como é que eu vou mudar isso de um dia para o outro? Como é que eu vou fazer para poder alcançar uma nova versão e poder viver mais 40, 50 anos dessa nova versão? É através de escolha e através de uma escolha diária e sim, ousada, uma escolha muito ousada. E esse livro veio muito a calhar com esse momento da minha vida, né? Com esse momento onde eu estou resgatando essa ousadia, essa vontade de viver, essa questão de ser eu mesma, que é algo que com o tempo eu me perdi. Eu não sei é, como é que você está vivendo aí, como é que você está enfrentando os seus dias, mas eu, por muitos anos da minha vida, eu tentei ser alguém que eu não era.
Eu tentei mostrar uma imagem para as pessoas de uma Marcela que não existia. Era uma Marcela inventada para poder responder a uma expectativa que os outros tinham da Marcela. Então era muito louco isso, né? E hoje não, hoje eu resolvi ser feliz, eu resolvi ser eu resolvi resgatar a minha essência, e por isso que eu falo com tanta autoridade sobre a importância da essência, a importância de você ser quem você realmente nasceu para ser. E é isso. E é só isso. Simples assim. A Neide está trazendo aqui, vou ler novamente. Não precisa, Neide, fica aqui com a gente. Os primeiros episódios estão gravados também, você pode assistir o primeiro e o segundo. Aqui na página da Marcela, do IHC ou no meu, vocês encontram. Então fica com a gente porque a gente vai comentar, a gente vai trazer percepções, a gente vai trazer mais aprofundamento aqui para o livro. E é muito bom fazer isso juntas. Então aproveita que esse movimento, vamos todas juntas olhar para a nossa vulnerabilidade, olhar para essa possibilidade da gente se tornar mais vulnerável, se tornar mais quem a gente é, com segurança, inclusive, né? Porque isso é extremamente importante. Num mundo em que a gente aprendeu que aquilo que é nossa vulnerabilidade é vergonhoso, é feio, tem que ser escondido, é um problema. Quanto mais a gente está junto, mais a gente tem força para poder passar por essas questões e entender que a vulnerabilidade não é uma fraqueza. A vulnerabilidade ela é realmente a nossa força que move a gente na vida e que leva a gente para lugares que fazem mais sentido, que trazem mais qualidade de vida, que trazem mais satisfação. Porque até como a Marcela estava dizendo, né, a gente passa realmente a vida entendendo que a gente tem que caber em caixinhas, se colocar, viver através de máscaras, se encaixar naquilo que as pessoas esperam da gente. E muitas vezes aquilo que as pessoas trazem da gente pode ter sido um recorte de algum momento da nossa vida que não faz mais o menor sentido. Ou é até mesmo uma característica que elas olham e veem na gente que é delas e que não tem nada a ver com a gente. Então, ter essa percepção e ter essa companhia para caminhar nesse lugar mais seguro é extremamente importante para que a gente seja mais forte, para que a gente olhe para essas mudanças, porque fazer mudança não necessariamente é uma coisa simples. Mas se você está num ambiente propício, você tem força para passar pelo que precisa passar, criar essas mudanças na sua vida e se tornar cada vez mais quem você realmente é. Neide, a gente está lendo o livro aqui, a gente vai ler o segundo capítulo hoje, então bora aproveitar, vamos com a gente. Bora, fica com a gente para a gente poder partilhar também as interpretações e trazer algumas referências que nós temos nas nossas vidas. Eu com 44 anos de vida, bagagens profissional e também de vivência, a Ana também, a Ana, além de tudo, é nossa diretora técnica, nossa psicóloga, especialista aqui no Instituto. Então, fica aqui com a gente. Isso, vai lá, pega o seu e vem aqui com a gente. Eu vou só dar um release do último capítulo para a gente poder adentrar no capítulo 2 e a gente aproveitar o nosso tempo para a gente não perder tempo aqui, gente. Então, no finalzinho do primeiro capítulo foi falado assim: no próximo capítulo conversaremos sobre os mitos da vulnerabilidade que abastecem a escassez e sobre como a coragem começa a abrir caminho quando nos mostramos e nos permitirmos ser vistos. Uau! Nossa! Forte, hein? Essa questão do se permitir ser visto é muito forte. E aí a gente pode entrar em vários recortes, desde aquela pessoa que tem excesso de peso e que não consegue emagrecer por nada. Então, se você é uma pessoa que tem excesso de peso, que não consegue emagrecer, será que você tem essa questão do excesso de peso porque você não quer ser visto? Ou pior, porque você precisa ser visto e não está conseguindo ser visto? Então, nosso inconsciente, ele é cheio desses labirintos, gente. Uhum. E ele é muito singular e muito único. Então, o que é para mim, às vezes não é para você. Às vezes eu não consigo emagrecer e eu tenho essa dificuldade realmente. E não é nem com a questão de emagrecer, mas é com a questão de uma gordura bem localizada que eu tenho da cintura para baixo, que é o famoso lipedema aí, que está bem no auge. Mas por que será que isso acontece? Por que eu não consigo ter a disciplina e a constância de manter o que eu preciso manter para poder secar essa gordura? Será que é porque eu preciso ser vista? Ou será que é porque eu não preciso ser vista? Será que se eu ficar magra, linda, maravilhosa,
Como é que eu vou lidar com essa situação? Então, fica uma pequenininha reflexão para a gente já começar esse capítulo, que é o que acontece quando acontece algo diferente para você. Por que será que você se permite ou não se permite determinada situação, determinado avanço, determinado progresso? Bora? Só quero aproveitar para fazer um comentáriozinho. É muito incrível esse livro, porque assim, ele é um Ai, livro calma, antes. Eu preciso falar, eu tô amando fazer isso aqui com você, hein? É muito bom esse momento. Muito bom. é o ponto alto da nossa semana, né? Claro que a gente tem muitas coisas realmente muito boas, mas isso aqui é muito gostoso. É Mas muito bora legal, lá. muito legal. É muito legal esse livro porque assim, ele é um livro muito humano. Ele traz as coisas de uma maneira muito humana, mas é cada porrada na cara, meu Deus do céu, que a gente lê e fala caramba. E aqui não é importante dizer, não é a primeira vez que eu leio esse livro. Esse livro realmente faz parte da minha carreira, da minha vida. E aí toda vez que eu leio ele de novo, eu falo, gente do céu, quando é que isso vai acabar, né? Não, não vai. Cada vez que a gente lê um livro ou assiste um filme, parece que a gente interpreta de um modo diferente, né? Sim. O nosso inconsciente gospe alguma coisa ali pra gente e a gente consegue ver um outro recorte. Olha, muito legal. A Neide está falando que quando ela leu, ela se emocionou. É porque é um livro realmente muito pontual e muito importante para todo mundo. Acho que todo mundo deveria ler. Mas Com as certeza. mulheres, Exatamente. principalmente, a gente que é do time das mulheres, a gente fala, mulheres, mulherada que não leu ainda esse livro, leia. Mulher que tem preguiça de ler e quer aproveitar esse momento com a gente, vem com a gente, vai lá, assiste o que a gente já gravou, acompanha a gente toda terça às 10 e 7 da manhã a gente vai estar aqui. Quem não estiver aqui com a gente nesse horário, pode ir depois que a gente vai deixar gravado, porque realmente esse livro é espetacular. Bora! Bora! Bom, então começando o capítulo 2, derrubando os mitos da vulnerabilidade. É verdade que quando estamos vulneráveis, ficamos totalmente expostos. Sentimos que entramos numa câmara de tortura, que chamamos de incerteza, e assumimos um risco emocional enorme, mas nada disso tem a ver com fraqueza. Mito 1. Vulnerabilidade é fraqueza. Ei, quem que não pensa isso, né? Quem que não pensa isso? A percepção de que estar vulnerável seja sinal de fraqueza é o mito mais amplamente aceito sobre a vulnerabilidade e também o mais perigoso. Quando passamos a vida nos afastando e nos protegendo de um estado de vulnerabilidade ou de sermos vistos como sentimentais demais, ficamos contentes quando os outros são menos capazes de mascarar seus sentimentos. Chegamos ao ponto de, em vez de respeitarmos e admirarmos a coragem e a ousadia que estão por trás da vulnerabilidade, deixarmos o medo e o desconforto se tornarem julgamento e crítica. Vulnerabilidade não é algo bom nem mal. Não é o que chamamos de emoção negativa e nem sempre é uma luz, uma experiência positiva. Ela é o centro de todas as emoções e sensações. Sentir é estar vulnerável. Acreditar que vulnerabilidade seja fraqueza é o mesmo que acreditar que qualquer sentimento seja fraqueza. Abrir mão de nossas emoções por medo de que o custo seja muito alto significa nos afastarmos da única coisa que dá sentido e significado à vida. Nossa rejeição da vulnerabilidade deriva com frequência da associação que fazemos entre ela e as emoções sombrias, como o medo, a vergonha, o sofrimento, a tristeza e a decepção. Sentimos que não queremos abordar, mesmo quando afetam profundamente a maneira como vivemos, amamos, trabalhamos e até exercemos a liderança. O que muitos não conseguem entender e que me consumiu uma década de pesquisa para descobrir é que a vulnerabilidade é também o berço das emoções e das experiências que almejamos. Quando estamos vulneráveis é que nascem o amor, a aceitação, a alegria, a coragem, a empatia, a criatividade, a confiança e a autenticidade. Se desejamos uma clareza maior em nossos objetivos ou uma vida espiritual mais significativa, a vulnerabilidade com certeza é o caminho. Quero aproveitar para trazer uma percepção aqui, porque assim, tenho anos aí de clínica, né? E nessa experiência que eu tenho, eu vi claramente acontecer diversas vezes aquela situação em que a pessoa, principalmente em relacionamentos, que relacionamento amoroso é onde a gente se percebe com mais clareza, né?
de as pessoas trazerem de uma forma muito pontual essa questão de se esconder do outro, de fingir que não está acontecendo, de não trazer problema. Ah, eu não quero incomodar, eu não quero ser um problema, eu não quero ser rejeitada. Tantas coisas que fazem com que as pessoas não sejam quem elas são dentro de um relacionamento, né? Porém, o único momento em que a pessoa realmente pode se sentir amada, pode se sentir verdadeiramente amada, é quando ela está vulnerável diante do outro. É quando ela mostra aquele medo, aquela indecisão, aquela dificuldade, aquela angústia em relação ao outro, e o outro tem capacidade de acolher aquilo. Ou, mesmo que tenha um confronto, uma discussão, um problema, as duas pessoas conseguem resolver, e aquela parte sombria da pessoa se sente amada, se sente acolhida, se sente vista. Então, essa situação de se fechar para a vulnerabilidade, para as emoções negativas, ela faz também com que a gente se feche para as coisas boas. Porque não tem como a gente colocar um muro entre a gente e o mundo e não passar raiva, não passar dor, não passar tristeza. Vai passar o quê? Amor? Não vai. A barreira, ela existe para qualquer situação. Então, quando a gente... Tem muita gente que traz essa coisa do não me sinto verdadeiramente amada, não me sinto verdadeiramente vista, mas é exatamente porque não se coloca na posição de vulnerabilidade de estar realmente sendo amada pelo que realmente é. De não ser amada pelas... Apesar das dificuldades, apesar das dores, porque a máscara que ela carrega não é ela, obviamente. Então, como é que a pessoa vai se sentir verdadeiramente amada, né? Isso é muito bonito. E acompanhar esse processo é muito bonito, mas assim, gente, né? Ele não é facinho não, tá? Não é facinho Não é não. fácil, nós estamos aqui para te ajudar, para te apoiar, porque Exatamente. realmente sozinho é tudo mais difícil. Para Sozinho é literalmente pegar na mão, tudo. falar, vamos lá, tô com Vamos você. lá. Eu queria destacar aqui com relação à luz e à sombra, essa dualidade que todos nós temos, mas que a gente foi criado para não mostrar. Desde quando a gente é criança, qual que é o aprendizado que a gente tem mais comum? Não chora, não pode ficar com raiva. Não, não, Uhum. para com isso. Não pode. Quantas vezes que você ouviu um adulto que era autoridade para você falar para você isso mesmo, chora. Isso mesmo, pode, bate a perna, fica com raiva, isso mesmo. Sente o que você está sentindo. Quantas vezes isso aconteceu? Pois é. Nunca. Na minha infância nunca aconteceu, na minha adolescência nunca aconteceu. Era sempre engole o choro, é sempre, né, a Neide está aqui se manifestando. Ah, eu estou muito feliz que a Neide está aqui. E é isso, muitas vezes o que foi falado pra gente é que pra gente não sentir a sombra, pra gente Uhum. engavetar esses sentimentos de vergonha, de medo, de tristeza, que tá bem destacado aqui. E qual é o ponto X da questão que a gente está falando aqui hoje? É você poder ser quem você é de modo inteiro. Então, Uhum. o que você é de modo inteiro? A luz e a sombra. O que você é de modo inteiro? Todas as emoções. Então, Uhum. não tem como a gente não ter as emoções negativas. A gente tem as emoções negativas. Qual que é a questão da inteligência emocional e da gente poder lidar com tudo isso? É a gente poder lidar com as emoções negativas, é a gente poder vivenciar as emoções negativas, mas que elas tenham um prazo. Eu gosto muito de comparar a nossa vida àquela linha do exame do coração que vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Essa é a nossa vida. Então, às vezes a gente está lá em cima, às vezes a gente está lá embaixo. E eu gosto de elucidar essa situação das emoções negativas e as emoções positivas exatamente assim. Quando a gente está lá em cima, é porque as emoções estão todas positivas. Quando a gente está lá embaixo, é que elas estão negativas. Tudo bem, passa por lá, mas não fique lá, não permaneça nas emoções negativas. Esse é o grande lance, o grande barato da vida. É poder você passar pelas emoções negativas, mas voltar rapidamente para as emoções positivas. Sim. Bora? A Neide está falando aqui, a vida não é o morango do amor. Ela pode até ser o morango do amor, mas você sabe o trabalho que dá para fazer o morango do amor? Nem sempre dá para Nossa. comprar. E é exatamente, essa é uma metáfora muito importante, né? Porque às vezes a gente olha e pensa assim, a vida tem que ser só o resultado final. É assim, não. E é exatamente isso que a gente tem que entender. Mas bora lá, vamos seguir. Bora.
Sei que é difícil acreditar nisso, sobretudo quando passamos tanto tempo achando que vulnerabilidade e fraqueza são sinônimos, mas é a pura verdade. Vulnerabilidade é incerteza, risco e exposição emocional. Com essa definição em mente, vamos pensar sobre o amor. Ê, coisa bonita! Quer que eu Acor- continuo? Pego aqui? Pode continuar. Se deixar, eu vou e nunca mais paro, você sabe, né? Eu embalo. Acordar todos os dias e amar alguém que pode ou não nos retribuir, cuja segurança não podemos garantir, que pode estar em nossas vidas um dia e a partir sem aviso no outro, e partir, aliás, sem aviso no outro, que pode ser fiel até a morte ou nos trair no dia seguinte, isso é vulnerabilidade. O amor é incerto e oferece um risco incrível. Amar alguém nos deixa emocionalmente expostos. Sim, é assustador e sim, nós podemos ser magoados. Mas você consegue imaginar a sua vida sem amar ou ser amado? Uau! Isso é um Exibir ponto nossa arte. importante, até quando a gente pensa na questão do amor em relação à vida ou à morte. Que é a mesma coisa você pensar, se você tem um filho, você ama muito esse filho, mas você não sabe quanto tempo ele vai estar na tua vida. O filho não, qualquer pessoa, porque a gente tem essa percepção de que Qualquer gente da pessoa. família vai estar lá sempre, e não é bem assim. A gente É. tem problema de relacionamento com todas as pessoas, e por isso você não vai amar alguém. Mas bora lá, continua. A gente vai ficar. Nossa, são frases muito potentes, né? São muito fortes, porque elas fazem com que a gente reflita realmente no nosso dia. Então, assim, uma questão que eu percebo muito, e eu percebo muito nos atendimentos também dos meus clientes, as pessoas estão com medo de arriscar, as Uhum. pessoas estão com medo de sofrer. E por que? Do mesmo jeito que você tem 50% de chance de sofrer, tem 50% de chance de ser feliz. Tudo vai depender do que você vai nutrir, o que você vai, quais são as ações que você fará para que você possa evitar o dano, para que você possa diminuir o risco do sofrimento. Então, É. essas questões de planejamento são muito importantes. E as pessoas parecem que esqueceram que dá para planejar, que dá para ser estratégico nas ações. Vamos lá. Exibir nossa arte, nossos textos, nossas fotos, nossas ideias ao mundo sem garantia de aceitação ou apreciação. Também significa nos colocar numa posição vulnerável. Nossa, e aí a gente pode falar disso, né? Da rede social. É. Do quanto a gente não quer se mostrar na rede social sem passar batom, sem fazer o cabelo, sem uma maquiagem, com Tenta uma roupa. perfeita, Quero né? ver quem aparece no, na rede social com um pijama rasgado, uma meia furada, né? Porque a gente, quando tá aqui na rede social, a gente tem que mostrar o melhor da gente, né? Em tese. E aqui essa frase é exatamente sobre isso, né? Quando nos entregamos aos momentos felizes de nossa vida, mesmo sabendo que eles são passageiros e que o mundo nos diz para não sermos felizes demais, para não atrairmos desgraça. Gente, como essa mulher escreve bem, né? Cada vez que eu leio, eu falo, gente, é demais, é Você muito vê como realmente pontual. a pesquisa dela foi muito robusta, né? Gente, é muito Muito legal. robusta, muito completa. Essa é uma forma intensa de vulnerabilidade. O grande perigo é que começamos a enxergar os sentimentos como fraqueza, com exceção da raiva, uma emoção secundária que serve apenas como uma máscara socialmente aceitável para muitas emoções secretas, bem mais difíceis que experimentamos. Estamos perdendo a tolerância em relação aos sentimentos e, em consequência, em relação à vulnerabilidade. Se quisermos recuperar a parte essencialmente emocional de nossa vida, reacender nossa paixão e retomar nossos objetivos, precisamos aprender a assumir nossa vulnerabilidade e acolher as emoções que resultam disso. Para alguns de nós, é um aprendizado novo e para outros, uma recapitulação. De qualquer forma, minha pesquisa me ensinou que a melhor maneira de começar é definindo, reconhecendo e compreendendo a vulnerabilidade. A definição de vulnerabilidade se tornou realmente palpável para mim, com os exemplos
que as pessoas compartilharam quando pedi que completassem a frase. Vulnerabilidade é travessão. Eis algumas das respostas. Vulnerabilidade é expressar uma opinião impopular. Vulnerabilidade é me defender e me impor. Vulnerabilidade é pedir ajuda. Vulnerabilidade é dizer não. Vulnerabilidade é começar meu próprio negócio. Vulnerabilidade é ajudar minha esposa de 37 anos com câncer de mama em estágio avançado a tomar decisões sobre seu testamento. Vulnerabilidade é tomar a iniciativa do sexo com minha esposa. Vulnerabilidade é tomar a iniciativa do sexo com meu marido. Ai, gente, isso é um tabu pra gente tão grande. A gente tem um tabu de que a gente não pode tomar a iniciativa do sexo com o marido. E a gente não pode nem se permitir ser vulnerável a esse ponto, gente. Olha que coisa. Isso é muito real e precisa ser olhado. Se você passa por isso, mulher, ó, vem conversar com a gente que a gente vai dar umas dicas para você. Sim. Vulnerabilidade é escutar meu filho dizer que o seu sonho é reger a orquestra e incentivá-lo, mesmo sabendo que isso provavelmente nunca vai acontecer. Aí aqui eu abro um parêntese. Gente, sempre acredite que vai acontecer. Porque pode acontecer. Do mesmo jeito que não pode acontecer, pode acontecer. E o seu olhar do observador pode trazer uma realidade não muito boa para essa criança. Uhum. Então, enquanto mãe, enquanto responsável por essa criança, quando ela tiver um sonho, mesmo que para você esse sonho pareça impossível, tenta pensar qual é a forma de tornar esse sonho possível. Porque se o seu filho pensou, é porque ele pode realizar. E aí fica aqui essa dica também. Vulnerabilidade é telefonar para um amigo cujo filho acaba de morrer. Vulnerabilidade é decidir colocar minha mãe no asilo. Vulnerabilidade é o primeiro encontro amoroso depois do divórcio. Vulnerabilidade é ser o primeiro a dizer eu te amo, sem saber se a declaração será retribuída. Vulnerabilidade é mostrar alguma coisa que escrevi ou alguma obra artística que eu tenha criado. Vulnerabilidade é ser promovido e não saber se terei sucesso no novo cargo. Vulnerabilidade é ser demitido. Vulnerabilidade é me apaixonar. Vulnerabilidade é tentar alguma coisa nova. Vulnerabilidade é apresentar o novo namorado para a família. Vulnerabilidade é ficar grávida depois de 3 abortos. Eu vou continuar sem falar vulnerabilidade agora. Esperar o resultado da biópsia. Fazer exercícios em público, mesmo quando não sei bem o que estou fazendo e quando estou fora de forma. Ai, gente, isso é tão forte para mim. Porque por muitas vezes eu não fui para academia porque eu tinha vergonha do meu corpo. Eu não fui para academia, eu não fui fazer atividade física porque eu tinha muitas dores também nas pernas, mas porque eu parecia que todo mundo estava olhando para mim, parecia que eu era um objeto não identificado dentro da academia, porque eu não estava de acordo com as pessoas que estavam malhando. Eu não estava de acordo com as pessoas que já estavam com disciplina e com consistência. Só que hoje eu percebo que essas pessoas também chegaram lá de alguma forma diferente do que estão vivendo. Mas é muito difícil quando a gente está nesse ciclo vicioso. Então prestem atenção no que vocês estão vivendo nesse momento. Vulnerabilidade é admitir que estou com medo. Vulnerabilidade é voltar para a partida depois de ter errado muitas jogadas. Vulnerabilidade é dizer ao meu diretor que nós não teremos como bancar a folha de pagamento no próximo mês. Vulnerabilidade é demitir funcionários. Vulnerabilidade é apresentar meu produto para o mundo e não ter retorno. Vulnerabilidade é me impor e defender meus amigos quando ouço críticas a respeito deles. Vulnerabilidade é ser responsável. Vulnerabilidade é pedir perdão. Vulnerabilidade é ter fé. Essas ações são como fraqueza para você? Colocar-se ao lado de alguém que atravessa uma grande dificuldade é fraqueza? Assumir responsabilidade é coisa de gente fraca?
Voltar para o jogo depois de perder um gol feito é sinal de fraqueza? Não. Vulnerabilidade soa como verdade e é sinal de coragem. Verdade e coragem nem sempre são confortáveis, mas nunca são fraquezas. É verdade que quando estamos vulneráveis, ficamos totalmente expostos. Sentimos que entramos numa câmara de tortura que chamamos de incerteza e assumimos um risco emocional enorme, mas nada disso tem a ver com fraqueza. Quando pedimos que completassem a frase, a sensação de estar vulnerável é travessão, as respostas foram igualmente significativas. Deixa que eu continuo. É, porque eu tô até emocionada aqui. É forte. A sensação de estar vulnerável é tirar a máscara e esperar que o verdadeiro eu não seja muito decepcionante. A sensação de estar vulnerável é como não ter mais que engolir sapos. A sensação de estar vulnerável é como encontrar o encontro da coragem com o medo. A sensação de não estar, de estar vulnerável é estar no meio da corda bamba, mover-se para frente ou para trás, que é igualmente assustador. A sensação de estar vulnerável é ter mãos suadas e coração disparado. A sensação de estar vulnerável é estar com medo e empolgado, aterrorizado e esperançoso. Que é praticamente a sensação de estar vivo, né? A sensação de estar vulnerável é sair de uma camisa de força. A sensação de estar vulnerável é subir num galho alto, muito alto. A sensação de estar vulnerável é dar o primeiro passo na direção daquilo que você mais teme. A sensação de estar vulnerável é estar totalmente presente. A sensação de estar vulnerável é estar muito desconfortável e assustado, mas também se sentir humano e vivo. A sensação de estar vulnerável é ter um tijolo na garganta e um nó no peito. A sensação de estar vulnerável é como aquele momento terrível na montanha-russa quando estamos perto do primeiro mergulho. A sensação de estar vulnerável é liberdade e libertação. A sensação de estar vulnerável é ter medo todas as vezes. A sensação de estar vulnerável é pânico, ansiedade, medo, desequilíbrio, seguidos de liberdade, satisfação e encantamento, e depois um pouco mais de pânico. A sensação de estar vulnerável é arriscar o pescoço diante do inimigo. A sensação de estar vulnerável é infinitamente aterrorizante e dolorosamente necessária. A Uau. sensação de estar vulnerável é a de uma queda livre. A sensação de estar vulnerável é infinita... Opa! Como aqueles 2 segundos entre ouvir um disparo e esperar para ver se você foi baleado. A sensação de estar vulnerável é se deixar perder o controle. E sabe qual foi a resposta que apareceu inúmeras vezes em nosso esforço para entender melhor a vulnerabilidade? Estar nu. Uau! É como ficar nu no palco e esperar por aplausos em vez de deboches. É estar nu quando todos os outros estão vestidos. É como estar nu em um sonho. Você está no aeroporto completamente pelado. A psicologia e a psicologia social produziram provas convincentes sobre a importância de admitir a vulnerabilidade. No campo da psicologia do bem-estar, estudos mostram que a vulnerabilidade percebida, ou seja, a capacidade de reconhecer nossos riscos e exposições, aumenta grandemente nossas chances de aderir a algum tipo de programa de saúde mais positivo. Para conseguir que os pacientes se comprometam com rotinas de prevenção, os psicólogos trabalham a vulnerabilidade percebida. E o que torna isso realmente interessante é que não é o nosso nível verdadeiro de vulnerabilidade que importa, mas o nível de vulnerabilidade que admitimos ter diante de certa doença ou ameaça. No campo da psicologia social, pesquisadores da influência e da persuasão que examinam como as pessoas são afetadas por propaganda e marketing, realizaram uma série de estudos sobre vulnerabilidade. Eles descobriram que os participantes que se consideravam imunes ou invulneráveis aos anúncios enganadores eram, na verdade, os mais suscetíveis. A explicação dos pesquisadores sobre o fenômeno de estudo. Longe de ser um escudo eficaz, a ilusão de invulnerabilidade desencoraja a reação que teria fornecido uma proteção genuína.
que isso aqui quer dizer? Isso aqui é muito bonito, né? Porque a gente pensa que a gente está evitando as emoções, que a gente está evitando as situações, está evitando o medo, e na verdade a gente está só escondido, mas recebendo aquilo de uma forma tão direta que a gente fica paralisado, que é exatamente aquilo que a gente fala quando, aquilo que você teme você vai vivenciar. Porque como você não encara aquela situação de peito aberto, você não está preparado para lidar com aquilo, você simplesmente vive como consequência. Porque se você estivesse presente para aquilo que está se apresentando, não necessariamente aquilo se tornaria o que você tem medo. Mas como você fecha o olho e se fecha para aquela situação porque você não quer lidar com a tua vulnerabilidade, aquilo se torna consequentemente o que você temia. Exatamente, tipo, isso não me pega. Exatamente, Neide. Então, é muito importante a gente estar com essa presença em relação à nossa vulnerabilidade, às nossas dificuldades diante das coisas, para que a gente não tenha como destino uma coisa que está dentro da gente, não o contrário. Isso é muito bonito, isso é muito, muito, muito bonito. É forte, forte demais, né? Porque a gente foi criado para a gente não sentir. Pra gente Então, evitar. para a gente evitar. Quando, na verdade, quando a gente evita, a gente só tá escondendo, né? Não tá vivenciando o que precisa ser vivido. E aí a gente deixa de progredir, deixa de evoluir. Nossa, muito forte. Muito forte. Uma das experiências de minha carreira que mais gerou ansiedade foi falar na conferência TED, a que me referi na introdução. Como se não bastassem todos os medos naturais associados a dar uma palestra filmada de 18 minutos diante de uma plateia altamente bem-sucedida e de expectativa muito elevada, eu era a última palestrante do evento. Durante 3 dias fiquei sentada assistindo algumas das mais incríveis e instigantes explanações de minha vida. Depois de cada uma delas, eu me afundava um pouco mais na poltrona com a constatação de que, para minha palestra funcionar, eu teria que desistir de tentar fazer como todos os demais e precisaria me conectar com a plateia. Eu queria desesperadamente assistir algo que eu pudesse imitar ou usar como modelo, mas as falas que me impactaram mais fortemente não seguiam o formato, elas foram simplesmente autênticas. Isso quer dizer que eu teria obrigatoriamente que ser eu mesma. Precisaria estar vulnerável e aberta. Deveria deixar o texto de lado e olhar as pessoas nos olhos. Eu teria que ficar nua. Quando Uau! finalmente pisei no palco, a primeira coisa que fiz foi travar contato visual com a plateia. Pedi aos técnicos de iluminação que ajustassem os refletores de maneira que eu pudesse ver as pessoas. Eu precisava de conexão. Simplesmente ver a audiência como pessoas e não como a plateia. Me fez lembrar que os desafios que me assustavam, como estar nua, também metiam medo em todo mundo. Acho que essa é a razão pela qual a empatia pode ser conquistada sem a necessidade de palavras. Basta olhar no olho do outro e receber uma resposta amistosa. Durante a palestra, perguntei ao público 2 coisas que revelam bastante sobre os muitos paradoxos que definem a vulnerabilidade. Primeiro, indaguei: quantos de vocês se esforçam para não ficarem vulneráveis por associarem a vulnerabilidade à fraqueza? Muitos levantaram as mãos por todo o auditório. Depois perguntei: quando vocês viram as pessoas passarem por esse palco se expondo e ficando vulneráveis, quantos acharam que elas eram corajosas? Novamente, muitos levantaram as mãos. Nós gostamos de ver a vulnerabilidade e a verdade transparecerem nas outras pessoas, mas temos medo de deixar que as vejam em nós. Isso porque tememos que a nossa verdade não seja suficiente, que o que temos para oferecer não seja o bastante, sem os artifícios e a maquiagem, sem uma edição pronta para exibição. Eu estava com medo de subir ao palco e mostrar à plateia o meu verdadeiro eu. Aquelas pessoas eram muito importantes, muito bem-sucedidas, muito famosas. O meu verdadeiro eu, por outro lado, é muito desordenado, muito imperfeito e muito imprevisível. Eis o cerne da questão. Quero testemunhar a sua vulnerabilidade, mas não quero ficar vulnerável. Vulnerabilidade é coragem em você e fraqueza em mim. Eu sou atraída pela sua vulnerabilidade, mas sou repelida pela minha. Isso é muito legal, porque assim, Nossa, que a gente tem forte. uma tendência a rejeitar nas pessoas uma coisa que a gente também rejeita na gente. Então, muitas vezes a pessoa que você, diante de quem você se coloca vulnerável, ela vai tratar aquilo com desrespeito, não porque ela desrespeita você, mas porque ela desrespeita ela mesma. Porque ela não aceita aquilo nela mesma. Então, assim, a vulnerabilidade, ela é uma coisa que conecta, mas ela é uma coisa também que mostra quem são as pessoas. Então, se eu me coloco vulnerável diante de uma pessoa que não tem respeito por aquilo que eu estou mostrando ali, o que você vai fazer com essa pessoa? Você vai manter ela na tua vida? Você vai deixar ela fazer o que ela quiser com você? Você vai... E assim, aqui é claro, não é julgando necessariamente o outro, mas entendendo que o que o outro está dando para você não é sobre você.
Então, além de tudo, vulnerabilidade é um ótimo filtro. A autenticidade ela é um ótimo filtro, porque ela nos fortalece, ela nos coloca num lugar de maior poder, mas principalmente de fazer escolhas baseadas na nossa verdade. De olhar e falar, ah, mas aquela pessoa vai me rejeitar se eu for vulnerável. Pois que rejeite! Faça esse favor para mim e me deixa livre, né? Deixa eu seguir minha vida. Isso aqui é um filtro lindo. Esse livro é maravilhoso. Vamos continuar. Boa, boa, muito forte. Lembro-me de que, enquanto eu me aproximava do palco, tratei de me concentrar em meu marido, que estava na plateia, em minhas irmãs e alguns amigos que assistiam pela internet. Também tirei coragem de algo que havia aprendido naquelas palestras da TED, uma lição inesperada que recebera sobre fracasso. A grande maioria dos palestrantes que me antecederam falou abertamente sobre o fracasso. Eles contaram suas desventuras e os insucessos que tiveram durante o processo de elaboração do seu trabalho e sobre como esses percalços só fortaleceram suas paixões. Isso me deixou impressionada e inspirada. Quando chegou a minha vez, respirei fundo e esperei ser chamada enquanto recitava a minha oração da vulnerabilidade. Dê-me coragem para aparecer e deixar que me vejam. Ó, essa é a frase do Story de hoje, hein? Dê-me coragem para aparecer e deixar que me vejam. Neide, posta lá nos teus stories, coloca um printzinho nosso e coloca essa frase e marca a gente, para a gente poder compartilhar, para a gente reforçar aqui, ó, que a gente precisa ser vista como nós realmente somos. E esse movimento aqui é muito significativo. Então, alguns segundos antes de ser apresentado ao público, me veio à mente a imagem de um peso de papel que está sobre a minha mesa de trabalho, onde se lê: o que você tentaria fazer se soubesse que não iria falhar? Empurrei essa pergunta para longe a fim de criar espaço para uma nova pergunta. Quando subi ao palco, literalmente sussurrei para mim mesma: o que vale a pena fazer mesmo que eu fracasse? Olha que coisa linda. Forte. O que vale a pena fazer mesmo que eu fracasse? Sinceramente, não me lembro Eu muito quero do ir que pra falei. praia. Eu quero ir pra praia. Ah, Neide, que maravilhosa. Neide, muito obrigada pela tua presença e pela sua participação aqui, está sendo incrível. Tá mesmo. Tô amando. Sinceramente, não me lembro muito do que falei, mas quando tudo acabou, lá estava eu, mergulhada em completa vulnerabilidade novamente. O risco valeu a pena? E como? Sou apaixonada pelo meu trabalho e confio no que aprendi com os participantes da minha pesquisa. Realmente acredito que conversas honestas sobre vulnerabilidade e sobre vergonha podem mudar o mundo. As minhas duas palestras foram falhas e imperfeitas, mas eu caminhei para a arena e dei o melhor de mim. O desejo de nos expor nos transforma. Ele nos torna um pouco mais corajosos a cada vez. Desde telefonar para um amigo que passou por uma terrível tragédia até começar o seu próprio negócio, passando por ficar aterrorizado ao experimentar uma sensação de libertação, a vulnerabilidade é a grande ousadia da vida. O resultado de viver com ousadia não é uma marcha da vitória, mas uma tranquila liberdade mesclada com o cansaço gostoso da luta. E Ai, que aqui a frase gente pode linda. só, né, trazer uma questão dessa questão da luta, né? Porque a luta ela está muito relacionada a gente brigar com aquilo que a gente tem como sombra. Se a gente não briga e a gente consegue fluir com um pouco mais de naturalidade pelos sentimentos desafiadores, a gente não fica tão cansado. É claro que assim, né? Vai ter situação que é mais desafiadora, mais difícil e tudo mais, mas não é uma regra em absoluto. A questão é sempre como a gente flui através das coisas que a gente está evitando, que a gente está rejeitando, que a gente está negando, que a gente está criando como barreira, como impedimento, como coisas sólidas que elas não são. Elas são sentimentos, são processos, são coisas que a gente vivencia, mas que não são definitivas. Então, se a gente consegue fluir como a água ali, ou como o vento, como qualquer coisa, né, a gente consegue passar por aquilo com mais naturalidade, menos cansaço, menos luta. Só que aqui ela coloca como luta justamente porque é uma questão muito mais fácil da pessoa entender através desse tipo de situação. Exatamente, Neide, aceita que dói menos. E é muito mais Eu, fácil a gente transformar algo que a gente aceita e não ao contrário, né? eu gosto de olhar para essa questão da luta como sendo a de esforço. Porque, na verdade, qualquer ação depende de esforço. Então, se a gente vai agir, a gente vai se esforçar. Só que a gente tem uma falsa ideia de que o se esforçar é tornar tudo muito difícil. Uhum.
E, na verdade, esforço é uma questão e tornar muito difícil é outra. É que aí a Então, gente pode substituir, né? Ao invés de esforço, dedicação. Que a dedicação, dedicação, ela é um trabalho contínuo, mas ele pode ser leve, né? ele pode ser leve, isso. Fantástico essa sua colocação, inclusive. Porque a gente tem uma questão de esforço com uma questão de dureza, de De dificuldade. dureza. Uhum. Ai, tudo é muito difícil para eu conseguir. Ai, quanto esforço que eu tive para isso. Quando, na verdade, o esforço ele tem que se tornar sinônimo de dedicação, de olhar para isso, de realizar, de agir, de fazer. E esse fazer, ele pode ser leve, quando você tem a liberdade de ser autêntico. Exatamente. O que vai fazer a diferença entre o esforço ser muito difícil e esse esforço se tornar muito pesado e a dedicação se tornar leve, trazer algo de bom, é exatamente a liberdade de ser quem você é. Você está no flow do movimento. Quando Sim. você está no flow do movimento, tudo se torna leve. Eu estava observando aqui, Ana, que nós temos 4 mitos nesse capítulo. E Isso. só o mito que é a Já foi. vulnerabilidade e fraqueza, já deu o nosso horário hoje, praticamente. Então, eu vou combinar com você agora o que você acha da gente olhar para cada terça para um Sim. mito, para a gente poder realmente destrinchar esse mito, Sim. conversar um pouco sobre ele, e aí as próximas terças, cada uma a gente escolhe um mito para falar, porque é o capítulo mais longo. Pode ser Isso. assim? Sim, porque assim a gente pode aprofundar realmente em tudo isso, porque isso aqui é muito importante. E eu ia até trazer essa questão da autenticidade que a Marcela comentou agora, né? Sobre quando a gente lida com as nossas questões com autenticidade, é entender que a gente pode fracassar, é entender que a gente pode errar, é ter essa liberdade para fluir pelas coisas, independente da gente ser bom ou ser ruim, porque isso não faz diferença. Porque a grande questão da autenticidade é uma coisa que eu amo no meu trabalho, eu amo olhar para isso na clínica, é o quanto as pessoas brigam com aquilo que elas são. Ai, mas eu não deveria ser tão agitada. Ai, mas eu não deveria ter tanta pressa. Ai, mas eu não deveria ser isso e aquilo. Tá, mas vamos olhar para isso. O que está acontecendo que você está negando dessa situação? Porque aí a pessoa levanta o tapetinho assim, ó, joga tudo para lá de baixo e fala, eu tenho que ser outra pessoa. Não vai. Você não vai e tem uma beleza tão grande em ser quem você é. Vamos trazer isso para a sua vida Não. de uma forma amigável, de uma forma fluida, para que você possa chegar onde você realmente quer, mas sendo quem você é. Não sendo como a sua prima, lembra a gente falou sobre comparação, né, no último capítulo? Não sendo como a sua prima, não sendo como a filha do vizinho, não sendo como qualquer outra pessoa que não faz a menor diferença para você, que você com certeza é muito mais legal do que essa pessoa, só que você está aí se diminuindo para caber no mundo que não faz sentido para você, que você nem quer. Você nem quer esse mundo, aí você fica com raiva ainda por cima, que você fala, poxa, tem um monte de coisa bacana aqui que eu queria poder fazer e eu não posso porque eu deveria ser como aquela outra pessoa. Ou eu deveria ser como a Ana de 10 anos atrás. Ou eu deveria ser como a minha mãe dizia diz que eu sou. Então, é muito. Ou aquela artista da novela, ou aquele personagem da Exatamente. TV. Exatamente. Ai, não, porque, sei lá, alguém admira aquela pessoa lá, então deveria ser como aquela pessoa. Gente, a autenticidade é um tema tão lindo, tão lindo, tão lindo e tão libertador. E é exatamente por isso que a gente está aqui, falando de vulnerabilidade, falando como é bom você ir lá meter sua cara e mostrar que você tem defeito mesmo, que você tem problema mesmo, que tem dificuldade mesmo, mas que isso te torna uma pessoa muito melhor do que você não ter. Do A que gente você. tem o Felca, né, para falar sobre isso Pois bastante. é. Eu nunca tinha olhado para o Felca, já tinha visto alguma coisa do Felca, mas era uma imagem que eu não gostava muito, aquele cabelo comprido, aquele homem grande. Eu falava, meu Deus, que coisa meio grotesca. Então eu nunca olhei para o que ele falava ou para o que ele representava. E aí, com essa exposição que ele fez com relação à parte das crianças, né, os adolescentes que estavam sendo muito expostos, eu fui olhar para o que ele fala. E ele realmente, se tem um cara autêntico nessa internet, é esse tal de Felca, né? Sim. Porque ele realmente fala o que ele pensa, ele E tá fala pagando bastante preço. coisa que a maior parte das pessoas pensa, mas não fala, É, muito menos publicamente, e ele sim. fala. Ele Ele fala. fala. Então, se tem alguém que vocês querem olhar para falar assim, olha, como é que eu posso ser autêntico? O que eu posso olhar para eu ser realmente quem eu sou? Olha para o Felca. Olha para o Felca, que ele vai te falar exatamente o que é ser ele mesmo.
não é Gente, isso? ponto importante, ser autêntico não é, qual que é a palavra? Modelar o Fel, que é entender o processo que ele faz para poder ser autêntico. Isso. Por isso que nós E ele é um estamos cara aqui incrível hoje. mesmo. Eu amo. Ai, tem um cara que eu adoro, que ele é muito famoso na internet, e ele é tipo um cara que não faz sentido ser famoso, que é o Dr. Ricardo Kors, que é o cara que fala da rosquinha e da brusqueta. Não Ele é sei quem é. urologista, se eu não me engano, ou ele é, enfim, obstetra, ginecologista, eu não me lembro. Mas ele é um cara com uma expressão tão blasé, tipo, tão sem graça, mas ele é tão engraçado, porque ele é muito autêntico, ele é muito. Eu vou procurar e vou deixar nos comentários depois aqui para vocês darem uma olhadinha, porque vale muito a pena ver. Ele é Vamos a colocar nos definição. stories também, os Coloca, a gente coloca nos dois. stories, isso, bem Porque legal. Vai ser muito legal. eu acho interessante essa questão do não replicar, Exatamente. mas olhar para pessoas que alcançaram igual ele, né? Eu vou continuar falando do Felca, porque para mim Sim. é uma coisa absurda. Tipo, o cara tem milhões de visualização, milhões de seguidores, e ele não é o ator de Hollywood, ele não é o cara Ele não que tem mais se nada de veste padrão, bem, nada. Nada, nada nada, de nada. padrão. Então, será que você não está deixando de ser feliz porque você não está escolhendo ser autêntico? Será que é a ausência de uma escolha ousada que está fazendo você viver essa frustração na vida, viver os seus rompantes emocionais, viver as suas questões financeiras, os seus relacionamentos, a inveja? A gente tem uma coisa aí muito real na vida, na sociedade, que é o seguinte: inveja, energia negativa, aquelas coisas que ficam abalando as nossas estruturas. Será que você está vivendo essas situações exatamente porque você não é quem você é? Então fica aí algumas reflexões, né? Vamos E fica com colocar a ele no... gente, que vocês vão aprender o caminho para sair dessa vida blasé aí que vocês levam e ser mais autêntico, botar fogo no parquinho, ser muito feliz, que isso é muito gostoso. É E muito romper com gostoso. tudo E não isso, é que né? a gente não tem problemas, né, amiga? Acho Exatamente. que é bem importante a gente falar isso para a gente poder finalizar esse mito, que a vulnerabilidade é fraqueza, porque vulnerabilidade não é fraqueza, isso é um mito. A gente tem problemas. Gente, semana passada eu fiquei 3 dias de cama, praticamente. Quinta, sexta e sábado foram dias para mim super difíceis, que eu até tive que me afastar um pouco aqui da internet, tive que cancelar compromissos. Por quê? Porque eu estava com a minha parte gastrointestinal toda atrapalhada, inflamada, toda prejudicada, que é ainda resultado de uma cirurgia que eu fiz em 2022. Então, às vezes, quando eu não me alimento de forma adequada, quando eu estou emocionalmente abalada, ansiosa demais, quando eu não olho para essas questões e quero colocar embaixo do tapete, quando eu não elaboro essas questões de forma dedicada, eu ia falar esforçada, mas de forma dedicada, o que acontece? Acontece essas crises que eu tenho de dores absurdas. E foi o que eu passei. Quinta, sexta e sábado foram terríveis para mim. E hoje eu tô aqui. Então, assim, uma questão é que você precisa olhar para você. E se você não se dedicar, se você não passar a ter esse olhar para você mesma, consequências vão acontecer. Existe infinitas possibilidades na nossa vida. E para onde você está agindo? Para onde você está intencionalmente andando? Então vamos deixar de levar a vida de qualquer jeito ou de fazer igual o Zeca Pagodinho e deixa a vida me levar. Vamos deixar de ser o comum e se tornar pessoas que se dedicam às ações de forma intencional para que a gente possa agir de forma intencional. Então isso é muito importante, isso vale a pena essa reflexão. E a Ana quer falar alguma coisa? Sim, você Não? está aqui. Pode Fala com continuar. relação a essa dedicação. Não, eu tô pensando aqui só eu tava lembrando qual era a frase que eu ia pedir pra colocar nos stories. Você vê, Não sei às se tá vezes a falando gente, tudo totalmente adequado, bora lá. às vezes a gente se comunica por olhar também. A gente precisa olhar para isso, né? Que às vezes a gente não precisa falar, mas a gente se comunica. E eu tava aqui só lendo um monte de frases que ela tava falando ali na mente dela.
Então, é assim, gente. Olhar para esse lugar de que vulnerabilidade não é fraqueza. Vulnerabilidade é coragem. Vulnerabilidade é ousadia. Vulnerabilidade é você se dedicar todo dia para algo que você quer. E você ser quem você é, a sua essência, brotar de verdade, isso é vulnerabilidade. É você realmente estar no palco nu, como foi falado aqui nessa primeira parte do capítulo 2. Hoje a gente está no terceiro episódio do nosso Clube do Livro, que a gente nomeia de Clube do Livro, que é o livro aberto, que é muito legal a gente estar aqui nesse processo com vocês, porque a gente está crescendo junto, olhando para uma obra maravilhosa, que é essa obra da Coragem de Ser Imperfeito. E a gente está aprendendo com cada um de nós, com vocês que estão vindo aqui assistindo a gente, com vocês que estão comentando, com vocês que estão participando. Então venha com a gente, participa. Terça-feira que vem, às 10h07 da manhã, a gente vai estar aqui. Ao vivo é muito mais gostoso, porque ao vivo a gente pode conversar, a gente pode partilhar, a gente pode responder perguntas e fazer perguntas também. Porque às vezes, mas vocês só vão responder perguntas. Não, às vezes a gente também quer saber de vocês. A Exatamente, gente também vai perguntar para vocês exatamente. um pouquinho do que vocês acham. Partilhar um pouquinho qual é a realidade que vocês vivem. A Neide está aqui, ó, participando totalmente hoje do nosso projeto. E você também pode ser a próxima pessoa a estar. Então, grava esse horário às 10h07, participa ao vivo. Se você não conseguir participar ao vivo, pode deixar comentários depois, tanto no YouTube quanto no Instagram, vão estar lá as gravações. E se você quiser falar alguma coisa que não quer falar no comentário, manda pra gente direct, manda dúvidas, perguntas, fala pra gente qual é o ponto de vista, que a gente ama partilhar. E aí no próximo encontro a gente partilha também a opinião de vocês. É Tá isso. bom? Beijão, obrigada pela presença de todo mundo e até semana que vem. Tchau, tchau. Ai, gente, manda, partilha pro Isso. pessoal. Compartilha nos stories. Manda depois o arquivo pro pessoal assistir. Quanto mais pessoas entenderem que vulnerabilidade é uma escolha importante e que se tornar vulnerável faz com que a gente seja inteiro, verdadeiro, essencialmente a gente, é muito bom. Então, bora compartilhar esse conteúdo. Tchau. Tchau!